Começamos mais uma aula do nosso curso. Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula na qual nós resolveremos duas questões muito importantes mesmo, sobre combinação que parecem arranjo. Muita gente lê e acha que é arranjo e eu vou mostrar a você que não é arranjo, que na verdade são várias combinações consecutivas. Vamos lá? Dá uma olhadinha comigo, coloco aí na sua tela, arranjo de combinação, questões de fixação, e aí nós temos essa questão aqui, que inclusive eu já tinha lido contigo no bloco anterior, para que você soubesse o que nós falaríamos nesse bloco. Em uma pequena escola de música, os estudantes são especializados em instrumentos conforme tabela a seguir. Aí tem lá, guitarra tem 6 estudantes, contrabaixo 2, bateria 4, teclado 3 estudantes. Aí o autor fala assim: o número de bandas diferentes que poderão ser formadas com os estudantes desta escola de música com a seguinte constituição: 2 guitarristas, 1 contrabaixista, 1 baterista e 1 tecladista, está compreendido entre... E aí você veja só, quando você lê isso aqui, é claro que dá a impressão que é um arranjo, porque afinal as funções são diferentes, ó. 2 são guitarristas, 1 é contrabaixista, 1 é baterista e 1 é tecladista. Dá a impressão que é arranjo, mas na verdade não é e não pode ser feita por arranjo. Na verdade são 4 combinações consecutivas. Você fará uma combinação para cada categoria. Eu tenho a primeira categoria, que é guitarrista. A segunda categoria é contrabaixista, a terceira é baterista e a última é tecladista. Porque você veja, o autor passou para nós separadinho. Por exemplo, guitarra, nós temos um total de 6. Então, o que você fará aqui é o seguinte: a primeira categoria que eu monto é a categoria guitarra. Como que eu penso isso em relação a essa categoria? Eu penso assim: o autor passou para nós um total de 6 guitarristas. E ele disse que eu preciso colocar 2 guitarristas. Então, o meu pensamento é esse aqui, ó. O autor passou para mim um total de 6 guitarristas. Desses 6, eu preciso colocar 2 guitarristas no grupo. Eu faço, portanto, combinação dos 6 guitarristas, eu vou escolher 2. É o primeiro cálculo que você monta. Aí você pensaria: caramba, Johnny, mas daí vai dar muito cálculo. Pois é, são várias combinações consecutivas. Você calcula essa combinação, a resposta fica 15. Quando você calcula a combinação de 6 para você escolher 2, é isso aqui, ó. Combinação de 6, você escolhe 2. Pelo atalho que você aprendeu, em cima fica 6 vezes 5, embaixo fica 2 vezes 1. 6 vezes 5 é 30, 2 vezes 1 é 2, 30 dividido por 2, resposta número 15. Nós agora faremos a segunda categoria. Quem é a segunda categoria? A segunda categoria que ele pediu foi a categoria contrabaixista. No grupo total, lá no texto da questão, ele disse para nós que nós temos 2 contrabaixistas. Aí você coloca lá: contrabaixo. Quando nós falamos do contrabaixo, colocarei assim: contrabaixo. Eu farei combinação, eu tenho um total de 2 contrabaixistas e ele disse que eu preciso colocar 1. Aprenda uma regrinha bem legal e bem importante. Toda e qualquer combinação em que eu vá escolher um único elemento, a resposta é o total, que vale 2. Veja só, se eu tivesse combinação de 2 para escolher 1, a resposta é 2. Combinação de 3 para escolher 1, a resposta é 3. Combinação de 4 para escolher 1, a resposta é 4. E assim por diante. Como aqui eu tenho 2 e eu vou escolher um só, eu tenho 2 possibilidades. E o pensamento é bem óbvio, né? Olha que coisa bem óbvia, na verdade. Ó, eu tenho 2 contrabaixistas, 2. E eu vou escolher um deles. Quantas possibilidades eu tenho? 2. Eu tenho 2 opções diferentes, bem tranquilo mesmo. Agora nós vamos então para a próxima categoria. Quem é a próxima categoria que ele passou para nós? Baterista. Eu tenho que colocar um baterista e lá no enunciado ele falou que tem 4.
Então, a próxima categoria é a categoria baterista. Colocarei aqui, próxima categoria, categoria baterista. Combinação. Existem 4 bateristas e eu preciso colocar um. Combinação de 4, você escolhe um. Já expliquei para você, toda e qualquer combinação em que você escolhe um, a resposta é o de cima, portanto, número 4. Fiz mais uma categoria, categoria baterista. Agora, nós vamos para a última categoria. A última categoria é tecladista. Ele falou para nós que tecladistas são 3. Desses 3, eu tenho que escolher um só. Total é 3, eu tenho que escolher um. Portanto, coloco lá teclado. E a última categoria, portanto, combinação dos 3 tecladistas, eu vou escolher um só. A combinação de 3 para escolher um é o próprio 3. E agora vem a pergunta: o que fazer com esses valores? O que eu faço com esses valores aqui? Multiplico. Por que multiplico? Multiplica pelo seguinte: eu tenho que escolher 2 guitarristas e eu tenho que escolher um contrabaixo e eu tenho que escolher um baterista e eu tenho que escolher um tecladista. Quando eu uso o conectivo e, eu faço multiplicação. Portanto, eu tenho 15 vezes 2 é 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes o número 3, 360. O total de possibilidades é um total de 360. Por isso que você assinala a alternativa B de bola. Prof, sempre será multiplicação? Sempre será multiplicação, porque eu tenho que fazer todas as categorias. Como nesse caso, eu tenho que escolher guitarristas e tenho que escolher contrabaixistas e assim por diante. E por que combinação? Porque a ideia é a seguinte, ó, aqueles 2 guitarristas, havia um total de 6. Eu vou escolher 2. Esses 2 guitarristas vão para o mesmo lugar. Esses 2 guitarristas, para eles não tem diferença. Eles vão juntos participar daquele grupo. Exclua os demais, quer ver? Pense assim, eu quero que você pense apenas nos guitarristas, não pense nos demais. Isole os guitarristas. Ele disse para nós que existe um total de 6 e que eu devo escolher 2. Muito bem. Para que eu vou escolher esses 2? Qual é a finalidade desses 2? É para formar uma banda. Eu tenho que colocar esses 2 guitarristas dentro da banda, na mesma banda. Perceba que esses 2 guitarristas participarão juntos da mesma banda. Portanto, tudo igual. Para esses 2 não muda nada. Eu tenho um total de 6, eu tenho que escolher 2 e tudo igual para eles. Por isso eu faço uma combinação para escolher os guitarristas. Aí você agora vai escolhendo combinação para cada um deles. E escolhendo combinação para cada um, ao final você multiplica. Para que você entenda isso ainda melhor, eu trouxe uma segunda questão de uma banca muito importante. Eu quero que você olhe junto comigo a solução passo a passo. Dê uma olhadinha lá. Banca Sebrasp, Banca CESP, prova da Polícia Federal do ano 2018. Para cumprimento de um mandado de busca e apreensão, serão designados um delegado, marcarei aqui, ó, serão designados um delegado, além de um delegado, 3 agentes para a segurança da equipe na operação e um escrivão. Então, até agora, o que o autor falou foi o seguinte: para cumprimento de um mandado de busca e apreensão, serão designados um único delegado, irão 3 agentes e irá um escrivão. O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4 delegados, então, para escolher aquele delegado, existem 4. Entre eles, delegado Fonseca. Existem 12 agentes, dentre eles o agente Paulo, e existem 6 escrivães, dentre eles o escrivão Estevão. Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Considerando todo o efetivo responsável pela operação,
há mais de 5.000 maneiras distintas de se formar uma equipe para dar cumprimento ao mandado. O autor está dizendo que, considerando todo o efetivo do órgão, eu tenho mais de 5.000 maneiras distintas de formar uma equipe. E você poderia pensar, num primeiro momento, que seria arranjo. Porque você poderia pensar assim, Johnny, é arranjo, né? Porque eu tenho funções diferentes, escrivão, delegado e agente. Calma, na verdade são categorias diferentes. Eu tenho a categoria delegado, e se você olhar com calma, cada categoria tem total e tem pedaço. Cada categoria, ela tem população e ela tem amostra. Eu tenho a categoria agente e eu também tenho a categoria escrivão. Porque se você isole a categoria que é a categoria delegado. Faça o seguinte, quero que você isole e analise para mim separadamente a categoria delegado. Olha só. Quantos delegados nós temos ao todo nessa questão? Nessa questão, ao todo, são 4 delegados. O órgão completo, o efetivo total do órgão, conta com 4 delegados. Bem, desses 4 delegados, quantos delegados que eu preciso para cumprir o mandado? Eu preciso de 1 delegado. 4 é a população de delegados, 1 é a amostra de delegados. Eu faço, portanto, uma combinação dos 4 delegados, eu preciso 1 delegado. Agora eu quero que você faça a mesma análise para os agentes. Eu quero que você isole a categoria agente. Pensemos agora apenas neles. Quantos agentes existem ao todo na questão? 12 agentes. Desses 12 agentes, quantos agentes eu preciso para cumprir o mandado? 3. Combinação. População de agentes é 12. Eu preciso de apenas 3. E como que eu sei que é combinação? Por causa disso aqui, ó. Os 3 agentes farão a mesma coisa. Os 3 agentes terão a mesma função, dar segurança para a equipe. Porque, isolando os agentes, nós temos assim, bem, total é 12. Desses 12, eu vou escolher apenas 3. Você poderia pensar, viu, mas não é um arranjo? Não, porque esses 3 agentes executarão a mesma atividade, dar segurança na operação. E, portanto, tudo igual para esses 3 agentes. Aí eu tenho uma combinação. Agora eu quero que você pense a mesma coisa para o escrivão. Quantos escrivães nós temos ao todo? 6 escrivães. Quantos escrivães irão para a operação? 1 escrivão. E aí você faz combinação de 6 escrivães, eu vou escolher 1. Resolvendo elas, chegamos no seguinte. A combinação de 4 para você escolher 1 tem como resposta o número 4. A combinação de 12 para você escolher 3 tem como resposta 220. E a combinação de 6 para você escolher 1 tem a resposta 6. Vem comigo, ó. Toda e qualquer combinação em que você escolhe um único elemento, a resposta é o total. Até porque, se eu tenho 4 delegados e eu vou escolher 1, eu tenho 4 possibilidades. Se eu tenho 6 escrivães e eu vou escolher 1, eu tenho 6 opções diferentes. A combinação de 12 para escolher 3 é isso aqui, ó. Combinação de 12 para você escolher 3. Você coloca na parte de cima 12 vezes 11 vezes 10. E na parte de baixo, 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo esse cálculo, nós chegamos em 220. Agora, o que eu faço com esses valores? Posso fazer aqui rapidinho, ó. 12 divide por 3. 12 divide por 3 é 4. Pega o número 10, divide por esse 2 aqui. 10 divide por 2, fica 5. Embaixo eu matei todo mundo. Em cima fica 4 vezes 5, 20. 20 vezes 11, 220. Eu vou escolher delegado e eu vou escolher agente e eu vou escolher escrivão.
Quando eu uso o conectivo e, eu multiplico tudo. Quando nós multiplicarmos tudo, nós teremos 4 vezes 220 vezes 6. Espera aí, 4 vezes 220 é 880. 880 vezes 6, se eu não estou enganado, dá 4.800 mais 480. 5.280. O autor disse para nós que havia mais de 5.000 possibilidades. Por isso que essa questão teve como gabarito, à época, o gabarito certo. Veja que não tem nada de arranjo nessa questão. É uma questão em que nós temos 3 categorias e dentro de cada categoria você usa combinação. Quer uma dica? Começou a ler a questão, percebeu que ele passou várias categorias e o número total de cada categoria já vai para a combinação que, cara, só um acidente da natureza para que aquilo não seja a combinação. É a experiência que resolve questão todos os dias. Quando eu começo a ler uma questão que tem várias categorias, e claro, é uma questão de princípios de contagem, e ele passa o total de cada categoria, eu já fico pensando, combinação isso aqui. Arranjo não vai ser, embora possa parecer, é uma questão de combinação, tá bem? Então, nessa aula, eu queria resolver com você essas 2 questões para que você não caia nessas pegadinhas. Para que você não caia nessas pegadinhas em que o autor tenta fazer parecer um arranjo, quando na verdade é uma combinação. Encerro por aqui esse bloco, claro, né? Para mim foi um grande prazer. Tchau, tchau.